Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o governo divulgou que não vai taxar usuários da internet para arcar com a criação de uma agência de segurança cibernética. A proposta é do Gabinete de Segurança Institucional. Essa apuração da Basília Rodrigues está em destaque no nosso site na CNN Brasil. Após o ministro do GSI, General Amaro, defender a ideia, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, foi às redes sociais dizer que, abre aspas, não há nenhuma possibilidade de taxação, fecha aspas, ou de qualquer iniciativa desse tipo. A declaração define o posicionamento político do governo de não seguir em frente com a proposta idealizada por militares. Em poucos minutos, o governo recebeu vários comentários negativos na internet sobre a proposta de cobrar, em nome de mais proteção virtual, 1,5% do valor pago pelos internautas para ter acesso à rede. A definição da taxa caberia ao Congresso Nacional. E ainda que considerem a definição de uma política de segurança virtual necessária, integrantes do governo avaliaram que não teria momento pior para dar holofotes à proposta do que agora, quando o Congresso demonstra apoio à aprovação de uma reforma tributária. Essa decisão pode levar a uma nova tensão entre o governo Lula e militares? Eu vou começar pelo Alexis dessa vez. Uma boa questão. Agora, a pergunta é se essa agência é de vigilância ou de segurança, né? Eu fico me perguntando se não é mais uma taxa para me vigiarem. Aí realmente pegou muito mal para o governo e eles tiveram que recuar imediatamente. Eu acho que o momento ruim, porque o governo está precisando de apoio, inclusive para a reforma tributária que foi mencionado, mas o pessoal tem umas ideias aí e apresenta na hora errada, justamente num governo que há muita desconfiança sobre a censura e todas as sortes de controle do Estado. Então, eu acho que realmente caiu por terra e se foi um militar que apresentou isso e deu algum conflito, quero saber se ele estava mais preocupado com segurança mesmo ou com vigilância e chama censura. Muito bem, Flávio. Olha, vamos pensar o seguinte: nós estamos com a economia em recuperação, os dados sinalizam isso. Valorização da bolsa, quebra de recorde da balança comercial, deflação, provável queda de juros, né, a depender aí do presidente do Banco Central, evidentemente. Alguns programas que atendem à população, reforma tributária, arcabouço fiscal. Então, por que alguém lança um comentário desse, que me parece mais um fogo amigo, não é? Sem que o presidente tenha tocado nesse assunto? Então, de fato, é uma ideia descabida, e me parece que a economia está mostrando por si, pelos atos do governo, que não é um governo, vamos aqui colocar, é um governo que possui componentes de outras linhas políticas e ideológicas, portanto não é o governo do PT. Por que então taxar serviços da internet? Especialmente num momento do Brasil em que, especialmente os jovens que não têm mais carteira de trabalho é um luxo hoje no Brasil, encontram nas vias digitais oportunidade de empreendedorismo, de emprego, de começar as suas vidas, só para dar um exemplo, né? Não só os jovens, mas principalmente. Então, me parece que realmente é uma ideia descabida, que não tem nenhuma sustentação política e razoável nesse momento, Lu. Na reportagem a gente tem também que essa estimativa da criação e manutenção da agência, né, aí sugerida pelos militares, pelo GSI, custaria coisa de 600 milhões num período de 5 anos e a estrutura iria abrigar 800 funcionários, mas esqueceram de combinar, né, o Hélio? Na verdade, é um problema de comunicação, esqueceram de combinar com o próprio governo. Cabide de emprego, tá aí, Luciana, você acabou de dizer. É uma agência, mais um. Eu não disse, não me diga que eu disse que é cabide de emprego. Eu disse que seriam 800. Eu trago números, eu sou a pessoa dos números. Correção, você acabou de mencionar os 800 cargos, 300 de confiança, para completar a sua fala, que seriam criados, essa agência de segurança ou vigilância, que eu também desconfio, mesmo que meu caro Alexis desconfia. Já temos polícia,
cibernética, leis que coíbem qualquer tipo de crime cibernético. Agora querem inventar uma nova agência. Esse balão de ensaio sobre essa criação da agência já está rolando aí há algum tempo. Em algum momento eles precisavam dizer, porque a lei obriga, como é que isso vai ser financiado. Né? E aí eles bolaram agora, no meio da reforma tributária, criar um novo imposto, imagina, para esse cabide de emprego. Né? E o Paulo Pimenta, que eu me lembro que alguns meses atrás ele tinha sido desautorizado pelo Lula, no momento eu não me lembro qual era o tema, o Lula foi lá e falou, não, quem fala sou eu. Agora ele foi à forra e está desautorizando, como o SECOM está desautorizando o GSI. Né? Ou seja, uma grande confusão, mas o ponto é esse, quer dizer, um cabide de emprego, mais cargos criados, mais uma ideia e que no fim do dia eu desconfio. Será que essa não é mais uma forma para fazer o que o Flávio Dino falou ontem, que ele quer regular as redes sociais para coibir o discurso da direita? Será que isso não é mais uma tentativa, já que morreu lá o PL da censura na Câmara, o Supremo que disse que ia se pronunciar ainda não se pronunciou, as tentativas do cerco à opinião, né, na sociedade continuam, e eu acho que esse é mais um perigo. Muito bem, Alessandro. Olha, eu acho que, bom, em primeiro lugar, sobre a taxa, não havia realmente momento pior para fazer esse tipo de proposta. Tem um autor alemão chamado Max Weber, aliás, que diz o seguinte, que um burocrata e um político têm habilidades distintas, que normalmente o burocrata não sabe pesar as palavras e fazer as propostas nos momentos corretos, e que os políticos normalmente têm mais habilidade. Se foi realmente o militar que fez essa proposta inicial e divulgou, duas uma, né? Ou é a inabilidade típica de burocrata, ou pode ser também uma má-fé aqui com relação, aí eu fico com o professor Flávio Bastos, né, talvez aí um ataque interno com relação para tentar, de alguma forma, criar um cenário de ataque ao governo. Mas são só suposições aqui e possibilidades. Agora, quanto à criação de uma entidade de segurança cibernética, isso está sendo discutido no mundo inteiro. Hoje não há como você pensar em questões de segurança interna de um país sem pensar em segurança cibernética. Por isso, é verdade, vai se criar cargos, né? Cargos serão ocupados, alguns serão concursados, outros não, mas eu acho que se for necessário para ter segurança cibernética e não vigilância, e aí a gente precisa lembrar que lá atrás o governo anterior utilizou diversos gabinetes e órgãos públicos para acumular informações sobre a sociedade civil com direito à produção de listas de pessoas que deveriam ser malquistas pelo governo, há um risco sim, a gente tem que tomar cuidado com relação à vigilância. Mas a ideia de ter uma entidade que cuide de segurança cibernética é inevitável. Imagine, por exemplo, entre os países hoje acontecem ataques cibernéticos. E o país, logicamente o Brasil, tem soberania e vai precisar de uma instituição que faça esse tipo de trabalho. Então, acho que será necessário. A questão de taxar, acho um problemão aqui, porque, veja, vai taxar todo mundo que utiliza a internet. Né? É uma pauta popular, eu diria, com relação à internet no Brasil hoje. E num país que não tem ainda um acesso universalizado e de qualidade às redes sociais.